termo chamado firmware. Firmware é um tipo de software específico que está associado a um dispositivo de hardware. Acompanha comigo. Tu imagina eu te dizer o seguinte, que existe um determinado software, vamos imaginar um determinado programa de computador, e esse programa de computador chamado firmware, ele se propõe a seguinte proposta. Ele se propõe a que eu pegue esse programa de computador e coloque dentro de um dispositivo de hardware, dentro de um microchip. Então o termo firmware se refere a isso. Pegar um programa de computador, um software, e colocar diretamente num hardware, num microchip. Quando eu tenho essa ideia, que é feita, é claro, pelo fabricante, tu imagina o fabricante desse microchip, ele simplesmente pegou um software e colocou esse software dentro desse microchip durante o processo de fabricação. Isso é firmware. Quando o fabricante pega um software e coloca diretamente num hardware, como, por exemplo, diretamente num microchip. Aí nós damos o nome disso de firmware. Também aí um conceito importante da informática. Vamos ler um pouquinho em tela cheia então comigo? Acompanha ali. Firmware, software embarcado, instruções operacionais programadas diretamente no hardware. Instruções operacionais programadas diretamente no hardware. Voltando um pouco, nós analisamos exatamente isso. Então, quando as instruções, quer dizer, o próprio software, é gravado diretamente naquele dispositivo de hardware, naquele microchip, nós podemos chamar de firmware esse software, certo? Beleza, muito importante aí essas dicas. Outra coisa, existe uma certa confusão na informática, acompanha em tela cheia para mim, de dois termos que estão ligados a software e hardware. O termo drive, sem R no final, e o termo driver, com R no final. Quando eu me proponho a dizer drive, sem R no final, isto é hardware, é uma unidade de armazenamento. Por exemplo, pendrive, hardware, é palpável, parte física. Agora, quando eu estou me referindo a driver, com R no final, é software, é um programa de computador para controlar como um dispositivo de hardware funciona. Exemplo, o driver da impressora, que é o programa que diz para o Windows como aquela impressora funciona. Volta para mim um pouco então. A diferenciação de drive e driver é esse Rzinho no final. E percebe, drive hardware, porque é dispositivo de armazenamento, é o pendrive, é o drive de CD, é o drive de DVD, é o antigo drive de disquete. Então drive hardware, palpável, parte física. E driver, com R no final, software, programa de computador que permite ao Windows ou a um sistema operacional controlar como um dispositivo de hardware funciona. Como eu disse antes, o driver da impressora é o programa de computador que diz para o sistema operacional como aquela impressora funciona. O driver do mouse é o programa de computador que diz para o sistema operacional como o mouse funciona. Essa é